Fãs Croiser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a terceira temporada de You, que estreou nessa sexta-feira, dia 15. E gente, eu tava esperando tanto por essa temporada, mas preciso dizer pra vocês que, apesar dela ter terminado bem, ainda assim foi uma temporada custosa. E aí no vídeo de hoje eu vou falar com todos os detalhes, o que eu achei, o que eu gostei, o que eu não gostei e por quê, com spoilers. E vamos discutir bastante ainda sobre You também, então pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, nessa terceira temporada a gente acompanhou o Joe e a Love indo pra Madrilinda, que é um subúrbio de Los Angeles, justamente para eles darem uma vida melhor pro Henry. Mas lá eles acabam enfrentando alguns desafios, inclusive do seu próprio casamento, que deu uma desandada, mas também as intervenções, né, que acabam acontecendo principalmente pela obsessão dos dois. Antes de explicar meu ponto do que eu achei dessa terceira temporada, eu acho muito importante eu falar como eu vejo You. You, pra mim, é uma série de um sociopata, que óbvio, a gente vai falar de relacionamento, afinal ele stalkeia essas mulheres, mas, numa forma geral, também é uma série de muito assassinato. E uma das coisas que eu mais gosto de You era justamente como ele tinha aquela obsessão e como ele matava por causa dessa obsessão e como ele matava outras pessoas pra ir encobrindo o primeiro assassinato ou coisa do tipo. E também, geralmente, ele tinha uma pessoa, uma imagem de criança, de alguém indefeso que ele sempre defendia. Na primeira temporada foi o Paco e na segunda temporada foi a Ellie. Nessa terceira temporada, a gente poderia dizer que é o Henry, porque ele protege, sim, de certa forma ali, né? Principalmente porque é a família dele, mas eu sinto que estruturalmente tem uma diferençazinha. Mas o que eu quero falar com isso? Quando eu tenho essa percepção da série que perpetuou por essas duas temporadas, essa terceira ela foi bem diferente. Porque se a gente for reparar, a gente teve um assassinato logo no primeiro episódio, aí o segundo foi ali pro terceiro, né? Mas foi a própria pessoa que se matou, e depois a gente só volta a ter assassinato lá pelo sétimo, oitavo episódio. Então a gente ficou 6 episódios falando muito sobre o relacionamento da Love e do Joe, que é muito importante também para o contexto da história dessa terceira temporada, mas ainda assim eu senti muita falta, eu achei que ficou muito espaçado e em vários momentos a série me perdeu. E eu acho que a série se perdeu também, porque quando a gente tem ali o final da segunda temporada, tinha toda aquela premissa pra vizinha, e eu achei até interessante inicialmente que eles trouxeram o arco da vizinha tudo muito rápido, mas depois assistindo a temporada completa, eu senti que eles queriam fazer meio que 2 temporadas em uma, então parecia que eles estavam meio arrependidos desse arco da vizinha pra eles irem pra esse arco da Marianne. E depois, refletindo, eu senti que ficou muito jogado, principalmente porque eu não gostei desse arco da tecnologia. Quando eu tinha assistido o primeiro episódio, eu tinha feito 2 ressalvas. A primeira ressalva foi justamente essa tecnologia, e eu sinto que, assim, se eles quisessem até encaixar melhor a história e nem nunca ter colocado a vizinha no meio, eles poderiam ter trazido, por exemplo, o detetive da Peach, já que eles mencionaram bastante coisa da primeira temporada, mesmo que fosse em diálogos, assim, eles podiam trazer ele pra tentar investigar o Joe ainda, principalmente depois da morte da Candace, que concretizou, né, na segunda temporada, e ter esse arco de investigação e ainda assim conectar todas essas histórias. E pra gente ver como as coisas elas acabam ficando bem desconexas, até a Ellie, ela ficou bem esquecida. Realmente só teve aquele lance do livro, que ele mandava livros raros pra ela vender e conseguir dinheiro pra se virar, mas não foi desenvolvido de fato, e acho que raramente vai ser desenvolvido pro futuro, principalmente depois do final dessa terceira temporada, que aí ele tá em outro país. Acho que eles vão esquecer 100% mesmo. E o outro aspecto que me incomodou, que também era algo que eu já tinha falado sobre uma possível problemática e que eu ia falar nesse vídeo com spoilers, foi o fato da Love trazer o Joe de volta para esses assassinatos, quando sempre foi um aspecto do Joe. E não me entendam mal, ambos são psicopatas, a série deixa isso bem claro, mas eu realmente achei que eles pesaram muito mais pro lado da Love, até porque eles queriam fazer toda essa construção do Joe, até porque a série traz isso, né, até mesmo a mãe dele falando, eu sei que você tenta ser um bom menino, mas às vezes as pessoas precisam de um recomeço, e aí a gente vai entendendo até mais características dele, porque ele sempre tá recomeçando, tava em Nova York, aí foi pra Los Angeles, ele sempre começa a temporada falando, é um recomeço, ou vai pra Madrilinda, é um recomeço, eu aceitei até a vida no subúrbio, então ele sempre
tá tentando esse recomeço dessa conversa a partir da mãe dele. E aí eu volto ao incômodo quando a gente tem vários episódios sem assassinato, porque o Joe realmente só volta a ser o Joe e volta a assassinar dentro da essência do que foi construído dele desde a primeira temporada, ali no 7º, 8º episódio, quando ele mata o Ryan. Até então, tudo que estava acontecendo era a Love e o Joe acobertando. Então eu sinto que dentro desses dois arcos de obsessão que o Joe teve em uma temporada, eles acabaram se perdendo na história. Eu senti que deu muita volta em vários momentos e também perdeu a essência da série, que o foco era o Joe. Eu achei muito interessante eles trazerem a Love na 2ª temporada, principalmente por eles serem complementares, e gostei muito do arco da obsessão, dela também ser uma pessoa que desde o início estava ali olhando, e é um aspecto que eles voltam a trabalhar aqui, né? Porque a gente vê que muito se falou sobre esse relacionamento deles. Eu, particularmente, apesar desses 6 episódios aí sem morte ter sido focado no relacionamento, eu gostei. Na realidade, assim, eu entendi a intenção deles em discutir esse relacionamento. Eu não gostei como foi estruturado na série. Como, por exemplo, o episódio da masculinidade do Joe, né? Porque eu também entendo a intenção dele, principalmente porque a gente tem o contexto do passado e vê como ele não tinha a confiança nos homens e também para se enturmar, e aquilo ali era importante e fez um sentido, mas eu achei custoso. Acho que isso poderia ter sido muito mais rápido. Eu ainda acho que Yu ter 10 episódios são muitos episódios, acho que 8 resolveria, inclusive esses espaçamentos de narrativa que eu tô falando aqui. Eu acho que na 2ª temporada também já rolou isso. Eu acho que a primeira estruturalmente é muito melhor, porque ficou numa pira muito grande. Eu entendo a intenção da série quando ela coloca situações escrachadas, porque a série ela traz discussões importantes. Ela traz uma discussão sobre o relacionamento deles e a monotonia após o casamento ou após ter um filho e como reestruturar isso. E aí eles trazem uma personagem como a Sherry, que é totalmente escrachada, e também no aspecto sobre as pessoas que vivem de aparência, que diz muito sobre a cidade, e a mensagem final da série, quando o Joe faz aquela carta da Love falando que as pessoas, elas vivem naquela rodinha de hamster e tudo mais, que tudo é sobre aparência. Então eu consigo entender esses personagens escrachados, mas ao mesmo tempo eu achei que foi pra umas vias muito malucas, tipo, eles tentarem swing, quando logo no início da temporada a Love matou uma pessoa por ciúme. Eu sei que, assim, é totalmente diferente, não era um acordo entre eles, mas era óbvio que ia dar problema. Mas, ao mesmo tempo, isso também diz muito sobre o que eles trouxeram pro relacionamento deles, sobre, apesar deles sempre estarem tentando e deles serem espelhos perfeitos, a ponto até mesmo da Love ali falar, a gente é perfeito um pro outro, mas não pro Henry, a temporada ao longo dela traz várias provas de que eles nunca confiaram verdadeiramente um no outro. O swing é um exemplo disso, porque a Sherry até, né, reforça assim, tem que confiar um no outro. Eles até têm a palavra, né, Hakuna Matata, mas ainda assim a gente teve outros exemplos. Por exemplo, quando eles reconstruíram a jaula, cada um colocou a chave escondida ali em um lugar, porque um não confiava no outro. A mesma coisa quando a gente chega ali no final, quando a Love tava lá cultivando o veneno, mas o Joe, como nunca também confiou nela, ele procurou um antídoto e por isso ele saiu de toda a situação que ela colocou ele ali no final. Era óbvio que essa relação ela iria implodir em algum momento, que iria um matar o outro, até porque o Joe já tinha tentado no final da 2ª temporada e ele só não foi pra frente por causa do filho deles. Então, assim, é isso que eu quero dizer. Eu consigo entender o arco, a intenção da série, mas a forma que foi construído, eu senti que foi bastante custoso pra acompanhar a série de uma forma geral. Eu verdadeiramente gostei de 3 episódios, que foi o primeiro, o segundo e o último. O meio não é que eu não gostei, eu tava indo, mas quando eu vi que tava perpetuando demais, começou a ficar custoso de acompanhar. Outro aspecto que eu também não gostei que eles trouxeram foi o fato da Love se relacionar com um novinho. Gente, eu não sei nem explicar meu sentimento com toda essa relação. De novo, eu entendo a intenção, principalmente numa temporada que a gente tá discutindo realmente como eles dois são espelhos, então da mesma forma que o Joe tava ali traindo a Love, ela também tava traindo ele. Eles não conseguiam se contentar na felicidade. Tiveram até algumas coisas de essência de personagem que eu fiquei me questionando ali. Por exemplo, quando tava todo aquele lance do swing e tudo mais,
eu vi o Joe falando que essa era a Love que ele lembrava, que ela era livre e tudo mais. Mas, honestamente, eu não lembro da Love livre nesse aspecto. Até porque a Love, ela sempre questionou o estilo de vida da mãe dela. Então, assim, ela era espírito livre, mas não tanto quanto foi mostrado aqui. E aí eu fiquei me perguntando, tipo... Que? Então eu senti que em alguns momentos os personagens eles não estavam sendo muito honestos com o que foi construído anteriormente. E assim, gente, honestamente, eu acho que muito do sustento da série é porque o Joe e a Love, os atores, né, eles são muito bons. Inclusive, devo ressaltar aqui que Vitória Pedretti, ela realmente tem um talento pro terror, porque em certo momento quando o Joe ele tava delirando ali por causa do sarampo, teve um momento que ele teve um delírio ali da Love chorando pelo filho e nossa, foi assustador, assim, me lembrou muito dela na Residência Hill. E um adendo, devo confessar que não julgo Love por ficar puta ali com antivacina. E outra coisa que eu gostei bastante foi que quando a gente chega no final, a gente vê que a Vitória Pedretti narra uma carta que é escrita pelo Joe. E eu gostei muito da entonação que ela fez, que foi bem similar ao Joe. O tempo mesmo e como que ele fala, só que na voz dela. Então eu gostei muito disso, do que a série fez. E confesso que até fiquei com mais vontade de ter visto antes ela tendo narrações como o Joe tem ao longo da série, de ter meio uma perspectiva dela, principalmente por ter essa história sendo contada em conjunto como casal. Um aspecto que eu gostei bastante, que eles trouxeram até o meio ali da temporada, foi o fato da Love e a mãe dela não terem superado o luto do Forte. Principalmente que assim, a gente tem o bebê, né, que é Henry Forte, e a gente via a própria mãe dela, né, se recusando a chamar ele de Henry, só chamando ele de Forte. E também quando ela acreditou que era a reencarnação do filho dela ali. Inclusive, eu senti que o arco da mãe dela também foi um aspecto assim, que eles trouxeram a personagem para alguns momentos que eram necessários até para justificar a relação da Love com a família dela ainda, mas que eles usaram alguns recursos, tipo, agora ela não é mais vantajosa, então vamos tirar ela vai lá pra rehab. Algo bem similar ao que é a Ellie. Eles colocaram menção ali da Ellie só pra realmente não ficar um negócio jogado, das pessoas ficarem questionando, mas gente, a Ellie, mas no final não deixou de ficar jogado. Apesar de achar bem natural toda essa demolição, né, da mãe dela, tipo, ela perdeu o filho e aí é natural que tenha o divórcio ali e ter uma pressão ainda maior na Love com maternidade. Inclusive, falando em maternidade e juntando com toda a questão da relação dela com o tio, eu achei bem doido todo o lance do bebê. Um aspecto que eu gostei bastante dessa temporada é que eu senti que eles conseguiram reaproveitar algumas estruturas do que foi construído na primeira e na segunda. A segunda, obviamente, com todo esse contexto da Love, e é até interessante quando a gente vem para essa discussão do relacionamento deles, principalmente como a Love se sentia, né? Porque a Love, ela tem um arco interessante. Ela tinha um ex-namorado que ela queria ter família, mas não teve a família, e aí agora ela tem a construção de uma família e ela se sente presa dentro disso. Tem algumas questões como ela se sente com relação ao corpo. Inclusive, é interessante, sim, algumas discussões que a série traz, como, por exemplo, da maternidade e como a maternidade é vista, principalmente do ponto de vista da mulher. E eu também gostei que eles trouxeram o stalk das redes sociais, principalmente dentro dessa temporada que fala tanto sobre aparências, e aí a gente tem a Sherry com um blog e tudo mais. Eu gostei muito que eles trouxeram isso de volta, tanto ali pra Natalie quanto para outros momentos depois, quando, por exemplo, o Joe foi investigar o Ryan. Mas eu gostei realmente quando o Joe e a Love fizeram isso juntos. E, gente, como eu queria que eles tivessem usado mais esse recurso, sabe? Eles usaram no momento que eles iam na festa dos vizinhos e aí eles quiseram dar uma investigadinha antes e tal. Inclusive, apesar de saber que era um relacionamento que em algum dia iria implodir, porque realmente Love e Joe não tinha como dar certo, eu ia gostar muito de ter visto uma temporada em que ambos trabalhassem juntos, como time mesmo, ou pelo menos um meio de temporada. O que foi construído aqui, apesar deles terem tentado isso, eu senti que foi muito bagunçado. Não foi realmente um negócio de time, justamente porque tinha toda essa construção deles não confiarem um no outro nunca. E aí eu volto a falar de novo, né? Essa sensação de duas temporadas em uma. Então algumas coisas ficam corridas e outras coisas ficam mais prolongadas. E sem falar, a cereja do bolo dessa temporada é que realmente, assim,
Obviamente a gente sabia que Love e Joe juntos teriam muitas mortes, mas dentro de um contexto de cidade pequena e das conexões daqueles personagens principais, eu senti que eles saíram muito impunes, muito mais do que a gente já via. Porque querendo ou não, vou dar o exemplo da Beck, né? Tinha lá a Beck, aí tinha o ex, aí ele matou o ex, e aí é uma conexão de personagens, mas o Dr. Nick, né, o psicólogo, ele era um psicólogo da Beck e o próprio Joe, ele ia com outro nome, a Beck nem sabia que ele ia lá, então não tinha uma conexão direta. Aqui todo mundo era amigo, todo mundo se conhecia, tinha todo esse senso de comunidade, e eu senti que a gente sentiu muito isso porque eles queriam correr em alguns saltos temporais, né? Por exemplo, eles terem ficado 6 meses depois da morte da Natalie impunes, e aí depois ter esses outros assassinatos e tudo mais. Eu senti que até a motivação do vizinho eu não comprei muito, porque eu senti que faltou eles construírem o relacionamento da Natalie e dele, até porque o que a gente tinha é que ela se sentia completamente presa pro relacionamento, principalmente com todo esse lance das câmeras e da tecnologia, mas a gente não via a relação deles de fato, como por exemplo, ele realmente ama ela ou coisa do tipo. Tanto que a conexão dela com o Joe foi a forma que eles se sentiam enjaulados, né? Sempre fazendo ali a menção à gaiola, né, do Joe, da construção. Então, a princípio, até pelo primeiro episódio, me construía que ali era um relacionamento tóxico. Então, pra mim, eu demorei a entender se era uma obsessão dele ou se era um amor verdadeiro. Pra mim, no final, pareceu amor, que ele amava de fato ela, mas ao mesmo tempo tinha todo esse arco dela se sentir enclausurada, que aí de novo, também entendo a intenção, era já pra ter essa conexão, mas o que diz sobre o relacionamento da Natalie com o Matthew, sabe? Então é por isso, eu senti que algumas coisas foram corridas, e aí quando era pra ser mais corrido, perpetuou demais na série, e a série se perdeu. Enfim, não foi uma temporada que eu consegui curtir realmente muito. Eu não acho que You é uma série ruim, eu acho que ela é uma série até gostosa de acompanhar, a gente tem atores muito bons, como eu falei, mas a narrativa dessa não me convenceu e foi custosa. E me preocupa como que vai ser a 4ª temporada, que já tá confirmada. Eu acredito que eles possam fazer meio que um remake da primeira temporada, mas sem ser a Beck aí com a Marianne, por exemplo. Mas aí a gente discute em outro vídeo, num vídeo de teoria, e também pra gente falar do final, por que que ele foi pra Paris. Mas eu quero saber de vocês, o que que vocês acharam dessa temporada? Vocês tiveram a mesma sensação que eu? Vocês amaram, acharam incrível, e por quê? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!